coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Fala, Andrezão. Bom dia, querido. Porque na verdade Seja bem-vindo à nossa descobri live. que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais. André, o áudio tá bom aí? Fala comigo aí se o áudio tá bom. Fala, queridão. Boa noite, beleza? Olha, um pouquinho É catarrado aqui. isso aí. Normal, né? Chegando agora também do trabalho? Isso, chegando agora do trampo. Massa. E fechando esses trem. Correria danada, né? E eu sei, como é que tá? Eu cheguei agora há pouco também. Tava dando uma pesquisada aqui para falar sobre o tema de hoje. Estou com esse projetinho aí agora, toda terça e quinta-feira, às 20 horas, eu estou fazendo live. Eu não sei se é a primeira vez que você vê, ou se você já participou de alguma outra live. Repete aí. Seu áudio cortou, não ouvi agora. Cortou, tava conectado no carro. Ah, tá. Só tô mexendo aqui, mas pode falar aí. O meu áudio aí tá bom para você? Tá dando pra ouvir. Massa. É o seguinte, eu estou fazendo live toda terça e quinta-feira agora. Às 20, Qual tema? com temas variados. Temas variados. E toda terça e toda quinta-feira eu tento trazer um tema diferente para o pessoal aí. Beleza, é isso aí, ó. E aí a gente É isso aí. fala sobre história de vida, sobre passado, sobre Bíblia, política, o que tiver aí na atualidade a gente fala também. Tá certo. Então é eclético. É eclético, exatamente. Sei. Tem que ser para agradar todos os públicos, né? É isso aí, ó. E cada vez trazendo mais público. Com certeza. O tema de hoje está sendo consumo, né, de álcool. Consumo de álcool. Porque, isso, na minha juventude, eu fiz bastante uso, né, Sei. de bebidas alcoólicas. Então, a gente acaba adquirindo alguma experiência e, por sinal, experiências bem negativas, né? É fácil, não. Né, não? E isso tem um passado que te remete a passar a começar, na verdade, a fazer o uso de bebida alcoólica, né? Porque quando a gente é criança, você sempre vê dentro da sua casa um tio, às vezes o pai ou a mãe faz o uso de bebida alcoólica, etc. Então você cresce com aquela visualização ali. É a vivência, né? Isso. E Vivência. aí, no subconsciente, tem aquela caixinha que fica aquela imagem que fica com aquela situação gravada, né? É normal, né? Isso. Passa a ser rotineiro, normal. E isso lá na frente pode trazer para pessoas algumas situações bem delicadas, né? Dependência química e assim vai. Isso.
Porque, assim, do meu ponto de vista, e por tudo que eu já passei com o álcool, eu vejo que o álcool é apenas a porta de entrada. Você viu na penitenciária lá, né? Que é a maioria do começo das drogas lá e tudo que envolve com isso, o carro-chefe é o álcool. É o álcool, exatamente. Porque o álcool, ele é lícito. Então, todo mundo tem acesso. É gratuito. É gratuito. E ele atinge todas as classes financeiras, né? Não escolhe cor, não escolhe seu bolso, nada disso. Gênero nem nada, isso mesmo. É bem complicado. Basta. E a primeira passagem que a gente agora a gente se remete à Bíblia, né? O primeiro caso que houve foi lá no livro de Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 9:21, que foi a primeira embriaguez que houve com o vinho lá, né? Tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia, mas é isso aí. Eu não lembro o nome de quem foi a pessoa que se embriagou com o vinho, e aí os filhos foram lá levar roupa para ele porque ele estava até despido. Ele perdeu a consciência e teve que ser resgatado pelos filhos. É isso aí. Eu só não lembro do personagem agora, me fugiu a mente. Então, e aí tem a passagem lá também que diz que a pessoa não pode se embriagar, né? Para não perder a sua consciência. Ao invés disso, encher do Espírito Santo. Tá ouvindo aí? Oi, deu para ouvir. O que é? Sinal aqui na internet é ruim. Tranquilo. Um pouquinho ruim. Não pode falar aí. Aí, assim, vamos voltar lá atrás, né? Na minha infância, por exemplo, quando eu era criança, e acredito que na maior parte das famílias brasileiras isso acontece. Você vê no churrasco de família, por exemplo, um tio seu que gosta de tomar cerveja, toma umas pinguinhas ali quando está no sítio, fazendo aquela resenha e tudo mais. É. Na minha época, por exemplo, os meus tios, o meu avô, até meu pai na época bebia. Hoje meu pai, graças a Deus, já não bebe mais. Então, Ele não sente essa necessidade. já ajudou bastante, né? Bastante. Então, assim, o início, eu passei a ver eles consumindo, fazendo uso de bebida alcoólica a toda festa que tinha na família. O uso de bebida alcoólica era constante. Então, você cresce vendo aquilo. Realmente. Então, às vezes, o que a bebida faz? Eles começavam bebendo no churrasco de família, aí começavam a jogar um truco. Aí, naquela época, a década de 90, ali, ó, no início da década de 90, por exemplo, eu era moleque. Então, naquela época, os meus tios jogavam o truco, por exemplo, e apostavam um dinheirinho lá, no truco. Ah, e aí, existe na cara e ia jogando truco, enchendo a cara e jogando truco. No final, pra eles é truco rotina normal, né? para eles é rotina normal. E no final, o truco, junto com a bebida alcoólica, dava até confusão. Realmente, traz mesmo. Porque o pessoal altera e começa a trazer outras coisas, né? Isso, aí começa a envolver já questões familiares, um faz o outro gosta, quando você vê, já virou bagunça. E é aí que tá o problema todo, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Eu vi várias vezes os meus tios brigando entre eles por conta de bebida alcoólica. Realmente. Começa bebendo, começa numa situação sadia, no jogo ali de truco, que é algo normal, algo tranquilo, quando não se tem a bebida alcoólica, mas quando passa o álcool, e aí começa as falácias na cabeça, o pessoal acaba perdendo o controle e saindo de si, né?
Verdade, verdade. E aí, Ah, Flávio por exemplo, aí, ó. ô, Flaviane, boa noite. Flaviane. Seja bem-vindo aqui. O tema da live de hoje é bebida alcoólica. Eu coloquei álcool aí, mas é sobre bebida alcoólica. Então, André, o que acontece? Aí numa dessa lá, no churrasco de família, que estava todo mundo na paz, começa uma confusão por causa de bebida alcoólica. Uhum. E aí, o que acontecia? Um tira um para um lado, o outro tira o outro para o outro. Aí eles não entram num consenso, num apaziguo ali a situação, aí o outro pega e quer ir embora. O que ele faz para ir embora? Entra dentro do carro e sai dirigindo para ir embora, bêbado. E aí, perigo acontecer um acidente, né? Então a pessoa tem que sempre pensar, né, nos efeitos que traz a bebida. A internet aqui tá um pouquinho ruim, tá dando para me ouvir aí? Tá dando sim. Tá, O né? meu áudio também tá bacana. Tá caindo toda hora. O meu ou o seu? O seu aí. Tá, O meu aqui deixa eu tá mudar a ruim. internet. Vou mudar a internet aqui. Aí mudei a internet, melhorou? Pronto, deixa eu ver se melhora aqui. Mudei a internet também. O meu melhorou agora? Melhorou. Beleza. O áudio tá bom, né? Tá ótimo. A imagem tá boa? Tá Ah, cortando a cabeça? não, tá boa. Então, beleza. Aí, o que eu tô falando aqui, ó. Aí, o que acontecia? Um deles pegava e brigava com o outro lá e falava assim, agora eu vou embora. Pra mim, acabou a festa, não dá mais. Aí entrava dentro do carro, chapado, pra ir embora, com a esposa dentro do carro e filho dentro do carro. E olha pra você ver. O que começou com um simples churrasco de família, acabou evoluindo para uma discussão, que acabou evoluindo para uma pessoa indo embora para casa alcoolizada. Então, É, pode ocasionar um acidente com eles dentro do carro ou até com uma terceira pessoa que não tem nada a ver com a situação que começou no churrasco de família. Por conta do quê? Por conta do álcool. gera, né? Pode acontecer vários problemas, complicações por causa disso também, né? E envolvendo, Vários problemas. envolvendo terceiros que não estão nem no assunto. Não tem nada a ver. A Nada, gente vê nada a ver, direto aí. acontece. A gente vê direto, só sendo noticiado no jornal, pessoa alcoolizada atropelando ciclista, pessoa alcoolizada atingindo ponto de ônibus com pessoas voltando da igreja. Então, olha para você ver É, uma consequência que o álcool, que é algo lícito, que todo mundo tem acesso, pode trazer até para a vida daquela pessoa, porque se você atropela alguém e mata, você acabou com sua vida. realmente é só aqui no nosso Brasil. Tem outros países, igual os Estados Unidos, da América, que para vender tem muitos de menores lá, até 18 anos não pode. Para beber em área pública. Você já viu aquele saquinho que eles colocam? Eles Você, colocam um saquinho de bebida, então eles não podem beber em área pública, entendeu? Então, a lei em certos tipos de países é mais pesada em cima disso, de bebida, e até a lei no trânsito, você está comentando aí de trânsito. Se acontecer, vamos supor, igual acontece aqui no Brasil direto, alguns fatos referentes à bebida, a pessoa pega lá até prisão perpétua. olha para Então, você ver. é uma coisa que tem que se pensar mesmo. Agora tem que pensar também em políticas públicas, né, para melhorar vamos colocar assim, soluções, né, para melhorar esse trato com o álcool, vamos colocar assim. Isso. Né? Porque no nosso país, por exemplo, aqui no Brasil, o álcool ele é tão naturalizado que não se tem controle. Então, as pessoas fazem o uso de forma discriminada. Usa até cair, até passar mal. Então, isso gera outras consequências, né? Que, por exemplo, no carnaval, você vê pessoas sendo encaminhadas para hospitais em coma alcoólico no carnaval. Então, ao invés do médico estar atendendo ali um socorrista, uma ambulância, está atendendo um acidente de trânsito, um disparo de arma de fogo, um infarto, uma outra situação, está lotando os hospitais em época de festa com pessoas alcoolizadas e deixando outros atendimentos aguardando. Então, olha para você ver a complicação que traz isso aí também.
Não, voltando, políticas públicas, educação, igual você acabou de citar aí. Educação é um foco bem essencial. Então, nas escolas, desde o ensino, colocar fundamental, 1 e 2, eles tinham que focar mais nesse ponto aí, né? Melhorar também, chegar incentivos lá para, querendo ou não, incentivar os alunos a não consumir e se consumir o álcool com moderação e responsabilidade, né? E ser penalizado. O nosso país, infelizmente, nesse ponto aí, não é muito penalizado. O cara que faz algum desvio de conduta devido ao álcool. Por isso que se há o consumo de forma ilimitada, a pessoa sabe que se acontecer algo, vai ser muito brando. Então, a pessoa está preocupada. Um Não, exemplo é álcool direção. A pessoa bebe na certeza de que, não, vou beber aqui, vou entrar no meu carro, vou embora para casa. É tranquilo, porque ele sabe que se houver um acidente, aí ele paga um advogado, ele tem uma liberdade condicional para responder livremente, paga uma cesta básica e por aí vai. Então, se não tem punição, não há crime. As pessoas não ligam. se não é pesado o, vamos supor, o crime, for colocar como hediondo, uma coisa assim mais pesada, então a pessoa vai relaxando. Pode acontecer o que quiser e não vai ter consequência nenhuma. Exatamente. E Bebida é complicado. porque, olha para você ver, no Brasil também, voltando lá na história da família, é cultural, por exemplo, as pessoas mais velhas, principalmente o pessoal mais antigo, até que a galera da nossa idade, o Uhum. pessoal mais atual, já tem um pouco mais de consciência. Mas antigamente, por exemplo, o menino tá vendo um tio ali, um avô tomando uma cerveja, o que eles faziam? Pegava o dedo do menino assim, colocava dentro do copo e punha na boca da criança, É. entendeu? É educação, né? A educação transforma tudo. Se a pessoa for bem instruída e querendo não sabendo seus direitos e deveres, que vai dar um outro norte para a pessoa, né? Então, querendo ou não, o nosso país tem que investir mais em educação. Lá no berço, Muito. fundamental mesmo. Porque, querendo ou não, a pessoa bem instruída, ela pensar 2 a 3 vezes para acontecer, para fazer alguma coisa de errado, né? E até modo Não, de bebida. porque, igual, por exemplo, essa situação que eu citei, pessoas, você vê pessoa, adulto, colocando o dedo de uma criança no copo de cerveja, por exemplo, colocando na boca, aqui no Brasil, antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente era algo que as pessoas achavam graça. Ah, não, o menino tá olhando aí, dá só um biquinho para ele aqui, colocava o dedo, colocava na boca, mas inconscientemente aquela criança cresce vendo aquilo e aquilo fica no seu subconsciente para a vida adulta. Então, algumas pessoas entram no álcool devido ao início lá atrás, a criança lá com seus 12, 14 anos de idade. Sobrou um restinho de copo de cerveja assim, o tio tá lá jogando um truco, o copo de cerveja tá ali, o menino passa e fala assim, ô tio, deixa eu provar isso aí. O tio vai e deixa uma criança provar um golinho de cerveja que ficou no copo. Então isso é totalmente errado. Mas naquela época era natural, todo mundo fazia isso. É porque eles acham normal, né? Aí, E isso, com o decorrer do tempo, com vários casos, querendo ou não, vai educando a pessoa que aquilo ali não é uma coisa normal. isso. Então tem que o quê? É política mesmo, querendo ou não, envolve um pouquinho, né? Tem que melhorar, apresentar, ó, tá vendo? Se você começar a beber cedo, seu organismo vai acontecer isso, isso, isso. Seu desenvolvimento vai atrasar. Aí volta tudo, que volta à base. A pessoa tem que ser bem educada, bem instruída. Porque ela está Isso. entrando uma coisa errada, mas sendo bem educada, ela está sabendo que está errado, mas foi bem instruída para aquilo. Ah, acontece isso, isso, isso. Então, querendo ou não, a educação é a chave do negócio. Se a E, pessoa, se a criança colocar nos seus anos iniciais, fundamental lá, que a criança é uma herança do Senhor, né? Então você tem que criar ela pelos isso. caminhos do Senhor, Exatamente. ou caminhos corretos, vamos colocar assim. Então, se você colocar desde pequena criança seguindo os caminhos corretos, automaticamente vai ser um adulto melhor.
Ao menos com colocar 100%, mas vai ter orientações bem melhores. Agora, desde novo, só vendo errado e tal, e para ele fica normal, que dali é a rotina. é, porque o que você falou da educação, o que está faltando hoje é a educação primária, que é o quê? Isso. É se educa dentro de casa para depois a criança ou o adolescente receber instrução na escola. É que a escola é instrução. O professor está ali para lecionar, não está ali para. Exatamente. É português, matemática, biologia. Então, são disciplinas isoladas. Disciplinas totalmente isoladas. Educação vem de casa. Formação básica social é dentro de casa. Não tem jeito, não. Chega lá umas crianças, vamos colocar criança, né? Que a base de tudo é criança lá. Totalmente mal instruída, suja, que não toma nem asseio, né? Vou colocar assim. Então, querendo ou não, é casa. Você vai lá na escola só para ver uns conteúdos, mas português, matemática, inglês, ciências, se estiver no ensino superior, então outras disciplinas. Então, aqui dali é só o basicão. O resto tem que vir de casa. E o que está acontecendo é que não está vindo de casa. A gente vê aí que criança, jovem, o adolescente e o início da vida adulta ali, pessoas irresponsáveis, pessoas mal educadas. Então, a criança que convive dentro de casa, no meio do álcool, qual que é a probabilidade dele se tornar um jovem e a iniciação da vida adulta e ele se tornar um alcoólatra? É altíssima, porque ele aprendeu dentro de casa isso, na rua ele vai fazer o quê? Ele vai reproduzir o que ele aprendeu em casa. Que é a base. Eu vou ter que dar uma saidinha aqui, tá me chamando aqui, depois voltamos na live. Com Deus aí. Prazerão, um abraço, querido. Abraço. Valeu. Com Deus. Então é isso, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. O amigo André fez a parte da colaboração dele aqui na live. Bem legal mesmo, fiquei surpreso. Aceitei o convite dele aí para estar participando. Qualquer um de vocês aí que deseja participar também, será super bem-vindo. Eu irei aceitar o convite e vamos dar continuidade aqui. Então, voltando lá no início da live. Eu tive, na minha infância, essa visão, né? Essa iniciação com o álcool, de que forma? Eu via os meus tios, meu pai, meu avô consumindo álcool naquela época, no início da década de 90 ali. Então, todo churrasco de família tinha cerveja, tinha vinho, tinha pinga, cachaça, etc. Várias bebidas alcoólicas. Então, no meu subconsciente, eu fui formado com a mentalidade de que tomar uma cervejinha no final de semana é tranquilo. Trabalhou, estudou, churrasquinho, cervejinha, bacana. E olha para você ver como é que é uma situação curiosa. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer o uso de bebida alcoólica, eu tinha 21 anos de idade. Então eu comecei a consumir álcool com uma idade já de sabedoria. Eu tinha 21 anos de idade, já estava começando ali a minha vida adulta, já tinha passado pelo Exército Brasileiro. Na verdade, eu ainda estava no Exército Brasileiro. Eu servi o Exército no ano de 2004 para 2005. Então, foi me apresentado o álcool nessa época, porque também foi nessa época que eu comecei a sair, aí em baladas, em festas, sozinho, né, com os meus amigos, sem pai e mãe. Então, o início foi esse. E aí, você começa, você é jovem, conhece esse mundo, e aí, às vezes, a pessoa é um pouco tímida, não conversa muito, e aí você está naquela fase de paquera, de conhecer garotas, etc. E aí te apresentam o álcool. E aí você começa a fazer o consumo de álcool ali, numa festinha, numa balada, num churrasquinho, e aí começa a ficar desinibido. Você, opa, esse negócio, legal. Começa a conversar mais, começa a falar mais, e vai se envolvendo naquilo ali. Só que quando você percebe, você já não está mais sóbrio. Você começa a ficar alcoolizado.
por conta do excesso. Então, é algo que é bem delicado, porque se você se perde nesse caminho, às vezes você vai embora. Você está dirigindo, você está de carro, você está de motocicleta, e ao perigo, ao risco de dar algo errado. É altíssimo. Então, o início é sempre esse, o álcool. Cervejinha. Às vezes você não começa na cerveja porque o gosto é ruim. O que o jovem faz? Ah, vou tomar uma caipirinha aqui. Ah, vou tomar um drink. E aí vai. Daí a pouco você está tomando um uísque, que é mais forte. Você está tomando um conhaque. Está tomando uma pinga. E aí começa aquela misturança toda. Quando você vê, você já está consumindo de tudo. Já está malucão, doidão. E no outro dia você não lembra de mais nada. Aí vem a tal da amnésia, né? Depois que passou, vem a amnésia. E bate aquele arrependimento. E aí você já torrou o dinheiro todo. Quando você viu, já aconteceu um monte de coisa que você não vai lembrar no outro dia. Então essa é a situação do álcool. Tudo tem um começo. Se você ainda não faz o uso de bebida alcoólica, eu aconselho que nunca se faça. Porque se começou, dificilmente você consegue parar. Outra situação é o seguinte, muitas pessoas querem se livrar de frustrações, se livrar ali de um término de relacionamento, ou dar uma aliviada no estresse do dia a dia, fazendo o quê? Consumo de bebida alcoólica, álcool. Na certeza de que, vou tomar uma aqui para esquecer os problemas. Você vai arrumar mais problema ainda fazendo isso. Então, é complicado. Fala, Guilherme. Boa noite, queridão. Tranquilo? Pega aí o aviãozinho aí, eu compartilho essa live com mais 3 contatos que você tem no Instagram aí, ó. Bacana. Se quiser participar também, só me chamar no vídeo aí, para participar da live comigo aqui, bater um papo. O tema da live de hoje é álcool, bebida alcoólica. Falando um pouco sobre isso. E aí, remetendo ao meu passado de uso excessivo de álcool, ainda um pouco atrás, a questão familiar, churrasquinho de família, álcool. Então você cresce vendo as pessoas consumindo e acha normal e também quer consumir. Então, álcool é tão perigoso quanto qualquer outra droga ilícita. É bem complicado mesmo, delicado. O amigão aí, Guilherme, chamou para participar da live. Vamos lá. Tô gostando. Fala, meu querido. E aí, jogador? Bom, não. Esse tema aí é legal, hein? Fazendo a livezinha hoje aí, falando sobre o consumo de álcool. Top. Galera tá pegando pesado nisso aí. Traz muita consequência negativa, só que no nosso Brasil, principalmente na nossa sociedade, a galera acha que é normal fazer o consumo de álcool, só que do álcool você passa a consumir outras coisas. Porque muitas pessoas que hoje fazem o uso de entorpecente, por exemplo, começou no álcool. Verdade, velho. O álcool acaba ficando leve demais, a pessoa não fica bêbada, e aí precisa de uma outra coisa um pouco mais forte para poder dar aquela aliviada. Então, assim, você que já me conhece, já deu vários rolés comigo, sabe do meu passado com álcool, sabe o tanto que eu já usei álcool, e hoje eu me limito ao máximo fazer o uso de álcool, tanto na quantidade quanto na constância, né, do uso do álcool. E a questão da grana também, né, meu camarada? Com certeza. Cada dia que Deixa eu te passa dar fica ideia. mais... Eu e minha dona Maria, irmão, agora é bem raro, mas a gente toma uma ainda. Mas não que a gente parou, mas depois que a gente diminuiu, meu camarada,
as contas não ficam mais atrasadas, você bota fé, isso aí influencia também, bota fé. Com certeza. E é de Exatamente fato, isso. viu? E hoje em dia, pra você sentar no boteco, irmão, principalmente aqui na nossa biqueira aí, ó, você tá doido? Duzentinho, você não ficou tonto, não. Exatamente, é muito caro, muito caro. E aí também é aquela questão, né? Eu hoje, por exemplo, sou pai. Então, qual é o exemplo que eu quero dar para os meus filhos se eu chegar chapado todo dia em casa? Verdade, Se eu, pai, né, velho? se eu deixar de dar um passeio com eles para gastar com bebida. De O certa exemplo que eu estou dando. forma, a moral acaba um pouquinho, acaba. Com certeza. A longo prazo, Exatamente. então, nem te fala, né? Ué, o perigo está no longo prazo. Verdade. Porque se amanhã ou depois eu quiser cobrar, olha o exemplo que eu dei lá atrás. Cadê a moral? Qual pai alcoólatra que pode cobrar um filho que chega chapado em casa, dirigindo seu próprio carro, com o carro cheio de gente? Verdade. Que moral que Sem ele tem moral para fazer? nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele vai escutar o da rua, mas não vai escutar o de casa. Então é isso. Vamos lá, dando continuidade na live aqui. Daqui a pouco a gente vai estar encerrando, porque o intuito é fazer umas meia hora de live. E o tema hoje é álcool. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver precisando de ajuda, com dependência com álcool, tiver algum familiar, quiser alguma estratégia para diminuir o álcool ou deixar de ser alcoólatra e etc., deixa aí nos comentários também que a gente direciona aí para algum profissional, tenta ajudar de alguma forma. Porque para a pessoa ficar livre do álcool, o primeiro passo é ela tem que querer. Ela tem que querer abandonar o vício. É igual o vício de cigarro, vício de droga. O primeiro passo a ser dado é: eu quero ficar livre desse vício. Porque uma vez que você não consegue ficar sem o uso, por exemplo, tem pessoas que chegam em casa durante a semana e tomam 2, 3 cervejinhas e diz que não é viciado, mas bebe 7 dias por semana, 365 dias do ano. Ah, mas eu não perco a sobriedade. Ah, mas eu não fico embriagado durante a semana toda. Só chego em casa, tomo 2, 3 latinhas ali para dar uma relaxada e ficar tranquilo. Meu amigo, minha amiga, se você faz isso, me desculpe, você é um alcoólatra. Porque chegar todo dia em casa e tomar 2, 3 latinhas todos os dias, você tem uma dependência química do álcool. Fica 7 dias sem fazer isso para você ver. Você surta, você enlouquece. Por conta de quê? Por conta da dependência química. O álcool é que nem a cocaína, que nem a maconha. Quanto mais você faz o uso, mais dependente daquela química você fica. E para deixar esse vício de lado é muito complicado. Beleza, pessoal? Então é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia, deixa nos comentários, compartilha essa live aí, que é um tema pesado, mas que tem que ser discutido, tem que ser falado. Então, eu vou estar encerrando a live agora. O intuito é fazer umas meia hora aí, trocar uma ideia. Essa live vai ficar gravada como todas as outras. Pega esse aviãozinho aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. No link da bio do meu Instagram aqui tem o meu canal do YouTube. Lá eu vou disponibilizar todos os vídeos das lives anteriores. Toda terça e quinta-feira, às 20 horas, tem live com tema diverso. Com diversos temas. Se alguém tiver alguma sugestão também, quiser falar sobre algum outro assunto, deixa aí nos comentários aí. Compartilhe e divulga bastante. O intuito é ajudar sempre, beleza? No mais, boa noite para todos vocês. Obrigado para quem esteve presente nessa live, mesmo que de passagem. Sejam todos muito bem-vindos sempre. E ajuda a gente a crescer aí. Tamo junto. Boa noite. Deus abençoe todos vocês. E até a nossa próxima live. Encerrando a live em 3, 2, 1. Valeu.